Salve, salve, galerinha! Tudo tranquilo com vocês? Então vamos para a nossa aula de número 42, né, povo? Aula 42, gente, e nós todo mundo enfurnado, todo mundo enjaulado, todo mundo confinado, hein, gurizada? Terrível, né? Mas é isso aí, vai tornar nós muito mais fortes. Vai tornar nós muito mais fortes do que as gerações anteriores. Podem ter certeza disso. Vamos à luta então, né, povo? O negócio dessa aula 42 aqui é uma aula bem genérica. Se se parece com aquela aula que a gente teve sobre a figuração das cidades no Brasil, não tem verdadeiramente um período social, mas diversas obras, né? Não tem um período literário específico, mas diversas obras que servem de exemplo para esse tópico aqui, ó, que é um tópico muito importante, que vocês têm que ficar muito ligado, porque em países que são países assim tão miseráveis como o Brasil, né, tão pobres e com tanto problema social, a literatura ela caminha lado a lado com a crítica social, né? E não só a literatura. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato dessa obra aqui, Lavadeiras, né? Dessa artista aqui, Faiga Ostrauer, ela ser um exemplo de como também os quadros, de como também os filmes, de como também as peças de teatro, muito frequentemente elas lidam com esse tópico da crítica social, tá? Então eu elenquei aí, separei, selecionei algumas coisas para rememorar vocês. A gente tem aqui, de um lado, literatura e rebeldia, né? E de outro lado, a denúncia da desigualdade social. Muito frequentemente esses dois temas acabam andando juntos, né? Entre outras coisas, porque o artista que ele é rebelde, ele se rebela em geral, se rebela contra as desigualdades da sociedade brasileira, tá certo? Então isso aí já acontece desde o princípio da nossa literatura, né? O barroco brasileiro já tem como um elemento, que é um elemento muito marcado pela sua obra satírica, o Gregório de Matos Guerra, foi por causa disso perseguido, foi exilado do Brasil, depois foi exilado da Bahia, né? Pôde ficar no Brasil, mas não morreu na Bahia, foi obrigado a sair da Bahia. E esse aspecto é um aspecto já que denota como os artistas brasileiros têm problemas com a censura desde o princípio das eras, tá? Porque o Barroco é lá de 1600, como a gente viu, né? E o que a gente tem nesse poema aqui? Né? Vamos ver o que a gente tem nesse poema. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre. Dizei-me por vida vossa em que fundais o ditame de exaltar os que aí vêm e abater os que ali nascem. Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos vos gabem, isso os paisanos fariam com duplicadas vantagens. Vocês notem que ele está falando aqui de um problema que é típico das nações coloniais, das colônias, tá certo? Que é o que acontece lá na cidade da Bahia, nobre e opulenta, uma cidade rica, que para os nativos, para aqueles que nascem na Bahia, é uma madrasta. E para aqueles estrangeiros, ela é uma verdadeira mãe. E esse aspecto é muito importante para a gente saber que muito frequentemente os comerciantes estrangeiros tiravam uma vantagem muito expressiva do fato, inclusive, de serem estrangeiros naquele contexto. Então ele já critica o fato de a terra nacional maltratar os naturais, maltratar o brasileiro e sobrevalorizar, supervalorizar o estrangeiro, tá certo? Então é interessante, né, essa oposição que ele faz aqui entre a madrasta dos brasileiros e a mãe dos estrangeiros, entre outras coisas porque favorece os estrangeiros em detrimento dos brasileiros, tá? Então aí está um exemplo dessa crítica voltada à crítica social já desde o barroco brasileiro. A gente tem também aqui um exemplo que é um exemplo do arcadismo. No arcadismo, pessoal, esse cara aqui, o Tomás Antônio Gonzaga, aquele que escreveu as Liras de Marília de Dirceu, ele escreve uma obra que é uma obra satírica chamada de Cartas Chilenas.
E nessas cartas chilenas tem um sujeito enviando cartas para outro, tá? E esse sujeito que está enviando cartas para outro, ele está fazendo crítica justamente ao governo que é o governo de Vila Rica, tá? Então a crítica é uma crítica ao governo de Vila Rica. Quem é que mandava no governo de Vila Rica? Quem mandava era a corte portuguesa. Aqui ele faz uma crítica à ideia dos cargos que passavam de mão em mão, de fidalgo a fidalgo, os nobres da terra, mesmo que esses nobres da terra fossem os pangarés que não tinham o talento para a administração pública, né? E aí é importante a gente perceber que é o que ele está falando aqui nesse texto, que é o texto de uma dessas cartas, né? As cartas trocadas entre dois personagens, Critilo e Doroteu. E há de bem governar remotas terras aquele que não deu em toda a vida um exemplo de amor à sã virtude? Olha só, será que um governante vai ser bom? Pois se o cara durante a vida inteira não deu um bom exemplo, né? A ideia de base aí é a ideia de que o sujeito que está governando lá jamais foi um homem honesto, jamais foi um homem correto. Quando a gente chega ao romantismo, que é o período posterior ao período do arcadismo, a gente vai ter nessa figura do Castro Alves o grande escritor da crítica social brasileira. Talvez o primeiro grande poeta do social. Lembrem-se da poesia de terceira geração do romantismo, que é a poesia marcada pelo condoreirismo. O escritor, ele é aquele condor que não deixa escapar nada e por isso ele fala de tudo o que acontece na sociedade. E aqui a gente tem um exemplo, que tens criança. O areal da estrada, luzente a cintilar, parece a folha ardente de uma espada. Tine o sol da savana, morno é o vento, a sombra do palmar. O lavrador se inclina sonolento. É triste ver uma alvorada em sombras, uma ave sem cantar. O que a criança tem que a criança está triste? Né? O veado estendido nas alfombras, mocidade, és a aurora da existência, quero ver-te brilhar, canta criança, és ave da inocência, tu choras, porque um ramo de baunilha não pudeste colher, ou pela flor gentil da granadilha, dou-te um ninho, uma flor, dou-te uma palma para em teus lábios ver o riso, a estrela do horizonte da alma? Não, perdeste tua mãe ao fero açoite, dos seus algozes vis e vagas tonto a tatear a noite, chora antes de rir, pobre criança. Que queres, infeliz? Amigo, eu quero o ferro da vingança. É a vingança do escravo, tá? É a criança escrava que, de certa forma, depois de ter perdido a mãe, não anseia por outra coisa que não a angústia da vingança. Tá? Esse aspecto da crítica social, ele começa verdadeiramente de uma maneira sistemática com o Castro Alves no romantismo e a gente evolui para outros autores que são autores como Aloysio de Azevedo, com o seu livro O Cortiço, no qual ele aponta a miséria daqueles trabalhadores que enriqueciam a burguesia brasileira daquele período, né, em O Cortiço, isso aí fica muito claro, né? Mas quando a gente chega na década de 30 com o neonaturalismo, e aí é importante a gente perceber que que é a geração de 30 da nossa literatura, ela é uma geração muito marcada pela crítica social, tá? Esse período é o período classificado como o período do romance social. E esse quadro do Portinari aqui acaba retratando justamente a miséria desses retirantes dos nordestinos que servem como um exemplo, de certa forma, da miséria do brasileiro em geral. Então é muito importante a gente perceber que aqui nesse quadro do Portinari, a gente tem um quadro que é o quadro da miséria, pintado por isso, com essas cores, que são cores tétricas, né, gente? Tá faltando um colorido mais vivo. Por quê? Porque esse quadro aqui é um quadro que representa a própria morte, ó, a ideia da proximidade da morte, né? Tanto é assim que aqui o que a gente tem é, ó,
aquela foice da morte estilizada. Vocês percebam aqui que o que a gente vai ter, além dessa urubuzada voando, o próprio Sol, olha só o que é o Sol, tá? O próprio Sol é seco e estéril. Então a gente tem que considerar que tanto vocês têm de estar aptos para ler textos literários, quanto ler textos também que são textos de artes visuais, né? Aqui a gente tem um exemplo, falei para vocês dos romances da geração de 30 ou 15, fala de uma seca que abate uma família de retirantes em 1915, tá? Uma seca terrível. A Bagaceira é um romance de 1928, adivinha do que fala? Da miséria da seca. Mas aqui não tem miséria, professor. Não, aqui não tem miséria porque essa é a região da Zona da Mata. Era para essa região da Zona da Mata que os retirantes corriam a hora que a seca se abatia sobre o sertão. Mas nem só de literatura regionalista do campo, né, do sertão, vive essa literatura da década de 30. Não se esqueçam que em 1930 o Jorge Amado escreve aquele que é o primeiro romance, 1934 ou 37, tá por ali, tá pessoal, mas é da geração de 30. Ele escreve o primeiro romance sobre os menores abandonados no Brasil, um romance chamado Capitães da Areia. Tá certo? E esse romance é um clássico da nossa literatura justamente por ter sido o primeiro romance brasileiro sobre o problema dos meninos de rua. Para vocês perceberem como essa geração de 30 aí, ela é pródiga na denúncia social da miséria brasileira, quer seja a miséria do campo, como em o 15, a bagaceira, vidas secas, quer seja na miséria urbana, como é em Capitães da Areia, tá certo? Então fiquem muito ligados sobre isso. Também chamo a atenção de vocês para um aspecto que eu senti falta lá, eu queria colocar aqui para vocês, acho que é importante vocês saberem. Esse cara aqui, o Glauber Rocha, é o cineasta brasileiro mais respeitado no mundo de todos os tempos, fundador do cinema novo, influenciado pela Nouvelle Vague francesa, né? É um cineasta, gente, que vocês terem uma noção, quando descia num festival daqueles, Festival de Roma, Festival Urso de Prata de Berlim, Festival de Cannes, que era o principal festival de cinema do mundo da década de 60, estendia um tapete vermelho para ele. Ele era um gênio do cinema brasileiro. E ele faz, esse aqui é o grande clássico dele, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e nesse clássico do cinema brasileiro, ele coloca a miséria do sertão como uma causa, como uma consequência típica da exploração do trabalho do sertanejo, associa. E aí, nesse sentido, o fervor religioso acaba opondo Deus e o diabo. Então, esse conflito de Deus e o diabo, na verdade, ele é uma reiteração do conflito que acontece entre o sertanejo explorado e o senhor latifundiário, dono das terras. O cinema do Glauber Rocha da década de 60, ele vai ser um exemplo desse tipo de aspecto, né? Tem um outro filme dele também excepcional, Terra em Transe, que fala justamente daquele momento histórico, porque o Brasil passava na década de 60 uma polarização absurda que atrasou o Brasil, né? E enfim, entregou o Brasil aí em 80 com um terço da população na miséria, né? Então, é importante a gente perceber que, historicamente, a obra de arte cinematográfica, ela também serviu a esse tipo de crítica. E o teatro também é outro aspecto muito importante para a gente levar em conta, tá, gente? Porque o teatro também, muito frequentemente, ele serve a essa crítica social. O nome dessa peça aqui, ai, pessoal, me desculpem, não botei o nome dessa peça aqui, o nome dessa peça aqui é O Pagador de Promessas, e é uma peça na qual o sujeito vem lá do meio do mato, né, até Salvador, até a igreja de Santa Bárbara em Salvador, para pagar uma promessa, mas o padre não deixa ele pagar a promessa, porque ele tinha feito a promessa numa casa de candomblé.
Por que ele fez a promessa de uma casa de candomblé? Porque não tinha nenhuma igreja por perto, não tinha nenhuma capela por perto onde ele pudesse fazer, né, essa promessa. E aí o padre não permite que ele faz. Ele é acusado de comunista, ele é acusado de subversivo, enfim, é uma peça que acaba mostrando, demonstrando com clareza como o povo brasileiro, né, ingênuo, inocente, religioso, acaba morrendo por vezes por conta desse tipo de aspecto, que era o aspecto que perpassava a sociedade brasileira da década de 60, tá? Ainda nesse sentido, a gente chega à canção de protesto, né? Notem como tem um monte de obras artísticas que adotam justamente o tom do protesto, independentemente do fato de ser uma letra de canção, de ser um poema, de ser um quadro, de ser uma peça de teatro, ou ainda de ser um filme. Tá? Essa obra aqui, Pesadelo, é uma obra cuja marca maior vai ser justamente a ideia da denúncia da ditadura brasileira. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta, você vai na marra, ela um dia volta, e se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando, que medo você tem de nós? Olha aí, notem que o opressor tem medo, né, do artista, tem medo do escritor, tem medo do cineasta, né, tem medo do jornalista, e é isso o que ele fala. Aqui textualmente na letra dessa música, uma referência clara à ideia da censura, né, que era muito comum no Brasil da ditadura. Você corta um verso e escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. E aí não tem como a gente não lembrar de artistas, jornalistas como o Vladimir Herzog, né, que era um jornalista relativamente famoso assim no Brasil, mas muito famoso num círculo muito restrito. A partir do momento que a ditadura matou, acabou se universalizando e tornando-se um exemplo de regimes totalitários, da violência de regimes totalitários no mundo inteiro, o jornalista Vladimir Herzog. Então, é essa ideia de você me prende vivo, eu escapo morto, essa antítese, de certa forma, expressa o conflito daquele momento histórico do Brasil, da época da ditadura. Aqui a gente tem uma outra obra da Pagu, Patrícia Galvão, né, que também escreveu diversos romances sociais. Esse livro, chamado de Parque Industrial, é um romance no qual o narrador em terceira pessoa ele aponta o problema da exploração da mão de obra do trabalho. Metade do cortiço sai para a fábrica, olha onde mora o trabalhador. A fumaceira se desmancha, enegrecendo a rua toda, o bairro todo, o casarão de tijolo com grades nas janelas. Ó, o casarão de tijolo com grades nas janelas já se opõe à residência do cara que mora no cortiço. O apito escapa da chaminé gigante, libertando uma humanidade inteira que se escoa para as ruas da miséria. Bateu o sino da fábrica e aí é a hora da saída dessa fábrica. Um pedaço da fábrica regressa ao cortiço. Ou seja, notem que o cortiço inteiro trabalha na fábrica. Ninguém trabalha amanhã, ninguém. Estão arrancando o pão de nossa boca, não podemos consentir, diminuíram mais cachorros. É o salário que foi diminuído. Os tecelões espumam de ódio proletário. As fileiras pobres se engrossam numa manifestação inesperada diante da fábrica. Mãos robustas e mãos esqueléticas avançam para a limusine de luxo do grande industrial que está parada. O chofer elegante fugiu. Vidros e estofados nas mãos da massa que se vinga. Esta gasolina é o nosso sangue. Quer dizer, descontaram em cima da limusine do dono da empresa. Tá? A década de 60 também, ela vai ser marcada pela arte desse cara aqui, chamado Hélio Oiticica, que participa de uma mostra chamada Tropicália. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que a Tropicália foi um movimento que resgata muitas daquelas inovações da brasilidade lá da Semana de Arte Moderna, a celebração do jeito brasileiro de falar o português, a crítica social, o aspecto da violência ditatorial, tudo isso vem de Roldão no grupo dos músicos do tropicalismo.
E essa obra aqui, seja marginal, seja herói, é uma referência muito clara ao regime, aos abusos do regime que tornavam o regime fora da lei, né? Porque matar um jornalista, por exemplo, é algo fora da lei, né? A gente não tem nenhuma lei que permita. E como a ditadura acabava transgredindo a lei, essa obra do Hélio Oiticica, ela serve como crítica desse aspecto, ao realçar a ideia de que, na verdade, quem estava na marginalidade estava no poder, né? E o herói seria o cara que não estivesse no poder e por isso era o marginal. Esse cara de cavalo aqui foi um bandido assassinado por milicianos que, olha só, agiam à margem da lei. Tá? Então, o fato de haver um grupo de milícia que haja fora da lei permite ao Hélio Oiticica fazer uma obra dizendo seja marginal, seja herói, porque os homens da lei estão agindo fora dela. Tá? Essa obra aqui já é uma obra bem anterior, é uma obra do princípio do século XX, lá do pré-modernismo, mas ela já apontava para as tensões sociais brasileiras quando retrata um romance entre a Clara dos Anjos, que é uma mulata, e o Cassidiones, né, que é esse cara aqui, que é o conquistador, né, um sujeito de classe média alta. A Clara dos Anjos trabalha na casa do Cassidiones e acaba engravidando dele e depois tem a vida perdida, porque vocês sabem, em 1910, 1920, o sujeito que era é, a mulher que tivesse um filho de mãe solteira, ela simplesmente ia viver à margem da sociedade, né? Então, é essa reflexão que a personagem principal faz ao longo desse trecho. A educação que recebera de mimos e vigilâncias era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo, com exemplos, claramente. O bonde vinha cheio, olhou todos aqueles homens e mulheres, não haveriam talvez entre toda aquela gente de ambos os sexos que não fosse indiferente à sua desgraça. Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro, de aqui aparece com clareza a ideia de que ela perdida, porque nesse momento da narrativa ela já descobriu que está grávida, ela perdida não tinha ninguém por ela, tá? Então é um romance bastante triste. Esse romance Clara dos Anjos, do Lima Barreto, já denuncia. A gente também tem na obra desse sujeito aqui, o João Antônio, tá? Autor de algumas obras, sobre o aspecto do abismo social que divide a sociedade brasileira, principalmente quando trata, nessa pequena descrição aqui, a gente pode conseguir ver os personagens que são personagens da periferia, né? O subúrbio brasileiro, a periferia brasileira que vai se formando e cada vez mais engordando à medida que aumenta o abismo social entre ricos e pobres, com suas limpas e iluminadas, com suas ruas limpas e iluminadas e carros de preço e namorados namorando-se, roupas todo dia domingueira, aquela gente bem dormida, bem vestida e tranquila dos lados bons das residências da Água Branca e dos começos das perdizes. Moços passavam sorrindo, fortes e limpos, nos bate-papos da noite quente. Quando em quando saltitava o bulício dos meninos com patins, bicicletas, brinquedos caros e coloridos. Aqueles viviam, Malagueta, Perus e Bacanaço ali desencontrados. O movimento e o rumor os machucavam, os tocavam dali, quer dizer, eles estão no ambiente que não é o ambiente da periferia ao qual eles pertencem. E aí, nesse sentido, vocês já podem perceber aqui o padrão social dos personagens, justamente a partir dos apelidos. Malagueta, Perus e Bacanaço seria o equivalente a dizer que esse tipo de gente não tem nem sequer o direito ao nome próprio, tá? Um outro clássico dessa literatura de denúncia social também está aqui, Quarto de Despejo, é uma obra de 1959 da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. E esse livro, ele é duplamente revelador porque ele também detona o Estado, ele revela como o Estado simplesmente abandona esses seus habitantes mais miseráveis,
Tá? Aqui tem uma passagem na qual isso fica muito claro. Penso, será que ela procurou a Legião Brasileira ou Serviço Social? Ela deveria ir nos palácios falar com os manda-chuva. Está aqui o pouco caso que o governo, que os políticos daquela geração fazem com essa miséria, com essa pobreza da Carolina Maria de Jesus no seu livro Quarto de Despejo. Então é importante a gente perceber é, a gente perceber, olha lá o começo, né, pessoal, é um diário, então tem 15 de junho, fui comprar carne, pão e sabão, parei na banca de jornais, li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. E ela é uma mãe, né, que cria sozinha os filhos também e que muito frequentemente no próprio diário ela coloca a intenção de querer morrer, a intenção de querer se suicidar, tá? Então, a Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, é um clássico que está sendo retomado aqui, né? E por último, uma obra que é uma obra mais modernista, tá? Cartão de Visita é uma música do rapper criolo. Vocês podem se preparar porque esse tipo de literatura de crítica social, né, ele está aparecendo com muita frequência nas provas de vestibulares das universidades mais concorridas e vai ser muito frequente, provavelmente, vocês sendo indagados, sendo perguntados sobre esse tipo de obra aí, tá? Então, cartão de visita aqui, né? Acende o incenso de mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa, elegância no trato é o bolo da cereja, guardanapos gold, agradável surpresa, para se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados, blindados, seguranças fardados, de terno Armani, Louboutin, sapatos, temos de galão Dom Perignon, o Volvo clicou para lavar suas mãos e para seu cachorro de estimação garantimos o potinho, um pouco de Chandon, MC London, MC Lon tá portando VIP, Tássia tem um blog de fina estirpe, para dar um clima cult, ofereço de brinde ímãs de geladeira com Sartre, Nietzsche, glitter, glamour, La Maison, Creole, o sistema exige perfil de TV, desculpa se não me apresentei a você, esse é o meu cartão, trabalho no buffet. Nota que a ideia aqui é a ideia de uma ironia. A gente vai lendo o texto da música e acha que o cara é o bambambam, bam, bam, quando na verdade, esse sujeito aí é um mero garçom, tá? Essa aí é uma obra da literatura contemporânea marcada por essa crítica social muito virulenta, né? Muito crua, a gente diria assim, tá certo? Gurizada, espero que vocês aproveitem essa aula, porque essa aula é bastante importante, tá, gente? Acho que é muito importante que vocês tenham acesso a uma literatura, assim, de crítica social, não por nada, né? Cada um acha o que quer achar e tal, direito à opinião todos temos, né? Mas, mais que tudo, porque como vocês perceberam, ela vai ser muito frequente nas provas com as quais aí vocês vão se deparar ao longo das provas desse final de ano, tá bom, gente? Beijo grande para vocês, amados idolatrados, salve, salve! E aquela semana lacrante para todos vocês. Valeu, meus queridos e queridas. Um beijo, até mais!